Bom dia! E como vocês estão? Cristão, você acordou bem? Se você acha que não acordou bem, ore. Você já orou ao sair da cama? Leia a Bíblia. Estou aqui novamente para passar uns 10, 12 minutinhos lendo a palavra do Senhor e fazendo algumas considerações. E aquele meu convite de sempre é que vocês confrontam lendo a Bíblia as passagens que eu estou dizendo, para que vocês tenham certeza de que a palavra está escrita na Bíblia mesmo. Eu não estou inventando, que está aqui, que tem um fundamento, né? E eu vou orar a Deus nesse momento. Senhor Deus, unja minha boca, queime minha boca, brasas de fogo, Pai. E que as pessoas escutem aquilo que tem que ser ouvido, Pai. Que a palavra impacte o coração de cada um como deve ser, Senhor. Eu te agradeço por esse momento. E tudo isso que eu faço, Senhor, é para a honra e glória do teu nome. Amém? Vamos lá. Aquele aviso de sempre, né? No início e no final. Por favor, não esqueçam de deixar seu like, de se inscrever e de comentar no vídeo para que ele tenha relevância. Também marque lá o sininho se você quiser saber quando as mensagens chegarem, porque nem todos os dias eu posto. Amém? Cristão, Deus é bom, né? Deus é maravilhoso. E nós temos que ter alguns cuidados. Os nossos olhos, é sobre isso que eu vou falar, sobre o olhar. Ele tem que ser seletivo, tem que ser cuidadoso, né? Eu vou ler algumas passagens que falam sobre isso e vamos discorrer para ver o que podemos analisar sobre o olhar, amém? Nós vamos iniciar com Mateus 6:22. Se você estiver com a sua Bíblia aí do lado, por favor, acompanhe. Vamos lá. Mateus capítulo 6, versículo 22. Os olhos são a cadeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de vocês são trevas, que tremendas trevas serão. Amém? Deixa eu ajeitar a luz aqui um pouco. A segunda leitura, vamos lá. Vamos para 1 João 2,16. 1 João 2,16. Eu tenho uma colinha que me ajuda na sequência da leitura. 1 João 2,16. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens não provém do Pai, mas do mundo. Tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens não provém do Pai, mas do mundo. Agora vou ler Hebreus 12:2. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, ele, pela alegria que lhe fora proposto, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador de nossa fé, ele, pela alegria que lhe fora proposto, suportou a cruz, desprezando a vergonha e assentando-se à direita do... Glória a Deus. Esse versículo aqui, em Hebreus 12:2, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, ele, pela alegria que lhe fora proposto, suportou a cruz. É um exemplo para nós. Jesus suportou a cruz e, como prêmio, ele sentou-se à direita
E olha que foi com alegria. Ele, pela alegria que lhe fora proposto, suportou a cruz. Às vezes nós estamos passando por um problema, nós estamos chateados com alguma coisa não deu certo. O que a gente faz normalmente? O que não deveríamos fazer, que é murmurar, ficar triste, às vezes até praguejar. Por exemplo, aqui, Jesus suportou a cruz, desprezando a vergonha. Ele, pela alegria que lhe fora, sabe, com alegria. Vamos parar de murmurar, vamos elevar nosso pensamento para o Senhor. Não precisa estar dando risada, que você está passando por aquela perrengue, como dizem aí. Mas não praguejem, sabe? Não murmurem, não falem mal de quem, de quem causou esse mal-estar, alguma coisa. Reflitam nas palavras do Senhor, leiam o que Deus falou. Leiam. E assim, nossos olhos é a janela do corpo, né? Como é dito. Tudo aquilo que os nossos olhos veem vai direto para o coração. Então nós não podemos ficar cobiçando. Temos que filtrar os nossos olhos. Se a gente olha com cobiça para alguma coisa, pode ser qualquer coisa. Desejar alguma coisa que é ruim. Desejar demais alguma coisa que não é destinada a nós. Às vezes aquele olhar, sabe, por sexo oposto e causar desejo, poxa, não é um olhar que Cristo aprovaria. Os nossos olhos são o caminho para que possamos andar de acordo com o que Jesus quer, de acordo com o que Deus quer. Mas também pode ser ao contrário. Ele pode nos levar a caminhos tortuosos que não são aprovados por Deus. Isso não é bom. Isso não é bom. Mateus 6:22, eu comecei com ele, não foi? Os olhos são a cadeia do corpo. Se os olhos forem bons... Aliás, eu acho que eu não li ele, mas olha, presta atenção. Mateus 6:22. Os olhos são a cadeia do corpo. Se os olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Para onde nós estamos olhando? Nossos olhos estarão cheios de luz? Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Se a gente ficar olhando aquilo que não devemos olhar, cobiçando, desejando, direcionando aos nossos olhos aquilo que não deve ser, olha que diz a palavra, mas se seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz está dentro de vocês, portanto, se a luz que está dentro de vocês são trevas, vou ler de novo. Portanto, se a luz que está dentro de vocês são trevas, que tremendas trevas são. Não é uma pergunta, é uma afirmação. Jesus falando. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, e se dedicar em um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Um exemplo. Toda vez que a gente cobiça alguma coisa, os nossos olhos estão cobiçando, olhando algo, geralmente isso tem que ser adquirido. Tem que estar, é um desejo de ter aquilo. E para a gente ter essas coisas, tem que ter o dinheiro. Aí passa a ser a cobiça, você passa a depender do dinheiro para as coisas ruins. Para as coisas boas, não. Deus proverá. Por isso que diz assim, não pode servir a Deus e ao dinheiro. Onde estão nossos olhos? Naquilo que serve a Deus ou naquilo que o dinheiro pode comprar? Nós temos que ser muito atentos a isso. Né?
Os nossos olhos é a janela do corpo, janela da alma, a janela do coração. O nosso olhar tem que ser puro. O nosso olhar tem que ser caridoso, bondoso. O nosso olhar tem que ser cheio de amor. O nosso olhar tem que transmitir essas coisas. E nós estamos em Cristo, estando em Cristo, nosso olhar vai ser esse. Sabe quando o sol queima nossos olhos, que nós colocamos um óculos escuro para filtrar aquela luz? O Espírito Santo vai ser nosso filtro no nosso olhar. É só desviar. O olhar leva a um pensamento, o olhar leva a um desejo. E quando nós olhamos para Cristo, qual que é o nosso desejo? Bondade, amor ao próximo, mansidão, gratidão. Estamos olhando a Jesus. Amém? Por último, é isso mesmo? Deixa eu ver aqui. Salmo 34, 15. Os nossos olhos podem nos tornar justos ou injustos. E se os nossos olhos nos fazer com que nos tornemos justos, olha só o que diz aqui no Salmo 15. Os olhos do Senhor voltam-se para os justos e os seus ouvidos. Os olhos e os ouvidos do Senhor voltam-se para os justos. E estão atentos ao nosso, aqui está escrito, ao seu grito de socorro, ao nosso grito de socorro. Se formos justos, os olhos e os ouvidos do Senhor estarão atentos ao nosso socorro, ao nosso pedido de socorro. Ô cristão, amem ao Senhor acima de todas as coisas. Olhe, tenha um olhar de bondade. Não olhe para coisas que o seu coração vai começar a cobiçar, amém? Que essa palavra atinja o coração daqueles. Que aqueles que estão ouvindo esta palavra ouçam da forma correta que o Espírito Santo vai dirigir. Amém? Deus abençoe, tenha um bom dia. E para finalizar, aquele pedidozinho, né? Inscreva-se, deixe seu like, comente e compartilhe para que as pessoas sejam abençoadas e você mais ainda por ter compartilhado a palavra do Senhor. E compartilhe também as leituras que você faz no dia a dia com as pessoas. Amém? Deus é bom, é maravilhoso. Os nossos olhos vão levar a recompensa maravilhosa. Bom dia.